declaração doutrinária, né? Na declaração doutrinária, nós temos aqui, vamos começar a falar sobre família. Vamos prestar atenção o que é que a declaração fala e o comentário que a gente vai fazer depois. A declaração diz assim: a família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é seu casamento monogâmico e duradouro por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Essa é uma afirmativa da declaração. Vamos ver o comentário. Primeiro, criada por Deus, a família, né? Ela foi criada por Deus a partir da necessidade social que o ser humano possui. O ser humano foi criado dos mamíferos. Todos os mamíferos vivem em família. Então não é família porque foi o homem criado para... Não. Todos os mamíferos criam, crescem ligados a uma família, ligados a um pai, a uma mãe, etc. Entendeu? Então não é Deus criou o casamento para o homem. Não, isso é criatividade da cabeça do ser humano. O homem precisa de uma família porque ele é um ser social como todo mamífero é. Entendeu? Então não tem uma determinação. O homem tem que ter família, não. Todo mamífero, não é? Aliás, a ciência diz que os dinossauros desapareceram, né? Grande parte deles, porque ainda existem alguns aí que estão por aí, mesmo como sendo animais pequenos, mas eles desapareceram porque eles eram solitários. Eram répteis solitários. Agora, aqueles animais que viviam em grupo, viviam em família, esses sobreviveram. É aí que entram os mamíferos. Entendeu? Quem salvou os mamíferos foi justamente essa necessidade de estarem juntos. Então, não é que Deus criou o casamento para o homem. Não, isso aí é criação de Moisés e etc. Né? Coisa humana. O próprio Jesus não teve família. Entendeu? Mas não é porque é favorável a não ter família, não. O ser humano precisa de família. A família de Jesus, é o que ele disse, são vocês que fazem minha vontade, são os apóstolos, porque precisa estar em convívio. Mas o próprio Jesus não casou. Então, isso é criação humana, essa necessidade de impor. Eu acho, então é porque Deus aprova, é porque dá vontade. Isso aí é criação humana. Entendeu? O homem precisa de família porque o homem é um mamífero e todo mamífero precisa de família. Certo? Primeira coisa. Segundo, casamento monogâmico é entendimento cultural de quem fez a declaração doutrinária. Pois muitos homens de Deus na Bíblia tinham mais de uma esposa e em nenhum momento isso foi declarado contrário a Deus. Em lugar nenhum. Mas Paulo diz que ele diz assim, o líder, o pastor e o diácono devem ser marido de uma só mulher. Então quer dizer que quem não é diácono, não é pastor, pode continuar tendo mais de uma. Na cabeça de Paulo, o ideal é que esses fossem monogâmicos. Então, plantam umas coisas na cabeça da gente e a gente toma aquilo como verdade. Não tem nada a ver. Você está pregando que não deve haver monogamia? Não estou dizendo isso não. A Bíblia diz que se você come carne e você sabe que aquilo escandaliza, deixe de comer carne. Não porque comer carne é pecado ou ruim, mas porque você está evitando que haja escândalo. Então, mas a gente não tem que idolatar, não. Tem que ser monogâmico, não. Isso aí foi uma criação que foi colocada e foi colocada como sendo da vontade de Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Muita gente na Bíblia teve mais de uma esposa.
E em momento algum Deus condenou, pelo contrário, Deus abençoou, Deus usou, Deus... É assim. Ah, mas é da vontade de Deus que tenha mais de uma esposa? Nem é vontade, nem deixa de ter vontade. Isso faz parte do convívio humano. Terceiro, duradouro, mas não indissolúvel. Pois havendo morte, infidelidade, dureza de coração, Jesus que fala que Moisés permitiu por causa disso, dureza de coração e não sendo juntado por Deus, é motivo na Bíblia para divórcio. Olha só, primeiro, né, é a morte. Segundo, quer dizer, morte não dá divórcio, né? Mas a separação, né? Morte. Segundo, cadê? Infidelidade. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é melhor investir na própria pessoa, mesmo sendo infiel. Não estou falando da mulher ser infiel, estou falando dos dois, homem e mulher. Porque a Bíblia, quem escreveu só falou da mulher. Né? Então, a morte, infidelidade, dureza de coração. Deus não quer ninguém sofrendo porque o outro não quer melhorar, o outro não quer mudar, o outro não quer ser responsável. Deus não quer, não, casou, se vira, agora aguente. Eu não conheço esse Deus, não. Pergunte a Jesus se isso ele aprova. As instituições não são mais importantes do que as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as instituições. O casamento foi feito para abençoar o homem e não o homem para abençoar o casamento. Né? Que mais? Então, dureza do coração, não ser juntado por Deus, o que Deus ajuntou, não separe, o que Deus juntou, não separe o homem. Mas quantos casamentos aí não foi Deus que juntou? Então pode ser separado. Tão simples, né? Não tem farisaísmo nisso. Não, tem que ser desse jeito. Não, isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Deus ama o ser humano e quer ver todo mundo muito feliz. Muito feliz. E quarto aqui diz assim, como o sábado, a instituição do casamento é para o bem do ser humano e não o contrário. Ninguém tem que perder a vida, sofrer a vida toda, porque casou um dia com uma pessoa que depois se mostrou errada. Não. Nada disso. Isso não é a vontade de Deus. Entendeu? O casamento não é mais importante do que a felicidade das pessoas. Claro que para o joio, sim. Contanto que seja o problema dos outros. Mas para Deus, não. Tá bom? Muito bem.